capítulo 55. Nós vamos ler dois versículos apenas, os versículos de número 6 e o versículo de número 7. Isaías 55, 6 e 7. Os irmãos podem permanecer assentados como estão. Os irmãos veem que eu coloquei no boletim, na pastoral, falando sobre isso, foi dado o pontapé inicial e eu usei esse versículo, o verso de número 6, que diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio, o perverso, o seu caminho, o iníquo, os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra em nossos corações. O povo de Deus diz. Irmãos, eu vejo nesse versículo aqui, pelo menos 4 atitudes da parte do homem e uma da parte de Deus. Vejam que versículo rico de ensinamento. Primeiramente, ele começa dizendo: buscai o Senhor. Fala comigo, buscar o Senhor. Parece simples, né? Buscar o Senhor é uma atitude, é uma ação. Vejam, eu fico às vezes pensando, quando o homem foi criado, e Deus disse assim para o homem: pode comer de tudo. E o homem começou a comer. Mas algumas coisas saciavam, alimentavam, mas não faziam engordar, né? E na hora dos avisos aqui, das comunicações, as meninas falaram da cantina, do almoço de hoje, e o Diogo brincou com elas: arroz e feijão, mas eu posso comer feijão e arroz e tal. Eu fico pensando que, às vezes, até descobrir aquilo que não somente saciava, matava a fome, mas trazia nutrientes para nos fazer engordar, o homem levou algum tempo para encontrar e chegar na comida complexa que temos hoje, comida italiana, francesa, mediterrânea, e assim por diante, baiana e mineira, né? E a gente fica vendo como a comida hoje é mais complexa. Por que eu estou dizendo isso? Questão da busca. Isaías, o profeta, no capítulo 55, depois de ter tido a sua experiência de conversão, relatada no capítulo 6, ele chega e diz assim: busca o Senhor. Porque à medida em que as pessoas na vida vão buscando as coisas, algumas matam a fome, saciam, mas não fazem crescer. Há pessoas que estão buscando deuses, buscando alento, descanso em vários lugares. Isaías, como profeta, diz: buscai o Senhor. A Ele, é Ele quem você deve buscar. Buscai o Senhor. Então, é uma atitude do homem. Nós estamos vivendo os dias da Copa do Mundo, isso eu escrevo aqui no boletim, e é o período do entretenimento. Quando as pessoas... Entretenimento significa entreter entre dois acontecimentos. Nos intervalos, as pessoas ficam entretidas. E o futebol serve para isso, os esportes servem para isso. Mas, na realidade, as pessoas têm que ter o foco na vida. Foco de buscar o Senhor. Buscar aquele que pode nos trazer vida. Então, essa é uma atitude, é uma ação que vem da parte de nós. Por isso que o profeta está dizendo: buscar o Senhor. Mas o profeta continua dizendo o seguinte: devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Significa dizer, e talvez nem ele tivesse essa visão completa, que haverá um dia em que não se achará mais. Chegará um tempo em que não se achará o Senhor. Você já pensou nisso? Jesus fala em Mateus, capítulo 24, que haverá um tempo em que as pessoas vão querer morrer e a morte não os achará. Há um momento de tempo, um momento de vida propício e adequado para se achar. Achar o Senhor. Enquanto é dia, é um tempo. Muitas vezes nós pensamos que podemos fazer amanhã, né? Aliás, a segunda-feira é o dia ideal. Eu começo na segunda. Você já disse isso? Eu vou começar o meu regime. Começo na segunda. Eu vou
começar a caminhar, começo na segunda. Eu vou começar a fazer ginástica, começo na segunda. Eu vou voltar a estudar, começo na segunda. E quando chega a segunda, bem, não era esta segunda, era na próxima. E passam-se os dias, e passam-se os anos, e passa o tempo, e a gente não achou. Por isso que o profeta está dizendo, busque, ache enquanto. Há um determinado período de tempo. Mas ele começa a falar mais ainda da ação do homem. Ele diz, invocai-o enquanto está perto. Eu acho isso lindo. Havia um hino do coral aqui da igreja, que a igreja cantava e ficava muito bonito. Busca o Senhor. É isso aí. Da época das minhas irmãs. Enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Perto está o Senhor. Isso que é lindo, nós sabemos que Deus está tão perto que Ele pode ouvir a nossa voz. Deus está tão perto de você, que Ele pode ouvir o seu clamor. Ele pode ouvir a sua voz. Invocai-o enquanto está perto. Novamente, significa dizer que haverá um tempo em que Ele não estará perto. Você poderá gritar, você poderá se esgoelar, mas Ele vai dizer, não te ouço mais. Há um tempo definido em que nós devemos buscar, invocar e achar. E aí, depois que esses passos são completados, o verso 7 começa ainda dentro das ações das pessoas, a nível humano. Ele diz assim, já que você encontrou, agora há algo que tem que mudar. Mudança, metanoia, alteração do comportamento e da vida. Ele diz assim, deixe o ímpio, deixe o perverso, deixe o homem mau, o seu caminho. Unico os seus pensamentos. Aquilo que você fazia, aquilo que estava polulando a sua mente, aquilo que estava sempre na sua cabeça, aquilo que está continuamente com você, aquilo que você maquina, aquilo que você pretende. E ele diz assim, deixe. Então, note, quando nós encontramos o Senhor, Ele entra na nossa vida e algumas coisas têm que mudar, tem que deixar, tem que parar de acontecer. Deixe o ímpio o seu caminho, deixe o homem mau os seus pensamentos e converta-se ao Senhor. Que nos moldarmos ao que Ele é, ao que Ele quer que sejamos, ao que Ele deseja que nós façamos. Quando garoto, eu aprendi uma metodologia de ler os textos da Bíblia e me ensinaram que eu devia fazer 3 colunas. Na primeira coluna eu escrevia o texto que eu estava lendo. Na segunda coluna eu colocava no texto que eu estava lendo qual era o versículo principal. E na terceira coluna eu escrevia o que implicava na minha vida. Primeira, vamos supor que eu estivesse lendo Isaías 55, versos 6 e 7. Escrevia Isaías 55, versos 6 e 7. Na segunda coluna, eu escrevia o verso-chave. Vamos entender que o verso-chave seja o verso número 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Esse é o verso-chave. E na terceira coluna eu dizia, o que implica isso para mim? O que eu devo buscar, como eu devo buscar o Senhor, que horas que eu devo buscar o Senhor enquanto Ele está perto, sempre no momento da minha vida, não deixar para quando eu esteja velho, com 60 anos, caquético, barrigudo, careca. Né? Deixar, o que eu tenho que deixar? Eu tenho que deixar de falar mentira, eu tenho que deixar de colar na prova, eu tenho que deixar de usar caixadores, eu tenho que deixar os pensamentos ruins, eu tenho que deixar de pensar maldade, eu tenho que deixar de fazer coisas erradas. O que eu devo deixar de fazer? Deixe o ímpio, deixe os pensamentos,
Ah, se eu tenho que deixar o pensamento ruim, então eu não tenho que assistir aquele filme, eu não tenho que ver aquele site. O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Deixe o ímpio. Irmãos, então aqui há atitudes que devem ser, na nossa vida, atitudes praticadas e que devem gerar consequências. Consequências a nível pessoal. E, evidentemente, quando elas geram a nível pessoal, a pessoa que está ao meu lado é influenciada por aquilo, e na soma das influências, a família, a casa e, consequentemente, a sociedade. Na pastoral que eu escrevo, eu digo, estamos assistindo os Jogos da Copa, mas as passeatas não pararam. As dificuldades continuam na sociedade. Quebra-quebra, está aí. Ah, a televisão não está divulgando tanto. Não há interesse nesse momento de desviar a atenção da festa. Os tabloides, a mídia do exterior está dizendo que essa Copa do Mundo está sendo muito boa. Muito bem, mas os problemas continuam. Então, à medida em que, na minha vida, as coisas são alteradas, modificadas, eu deixo aquilo que eu não devo fazer, que não é adequado, porque agora eu encontrei o Senhor, eu pude achá-lo, e eu deixo o caminho mau, há consequências na minha vida. E essas consequências vão atingir o palácio, vai chegar lá em cima, vai chegar lá longe, porque na medida em que eu e a pessoa que está ao meu lado, nós formamos ondas concêntricas, essas ondas se propagam, e elas atingem o infinito, chegam lá longe, até onde está o alcance da força da propagação. É isso que o profeta está dizendo, deixe o ímpio, converta ao seu Senhor. E aí, irmãos, há uma consequência linda, algo que incomoda o coração de Deus. E Deus então vem e atua. Diz o finalzinho, a parte C, do verso de número 7. E o Senhor se compadecerá dele. Compadecer é um termo, um verbo tão intrigante. Porque traz a ideia do movimento de se pôr no lugar. É aquela pessoa que está moribunda e o outro vem, se coloca no lugar do moribundo e o pega no colo até encontrar alívio. Medicina suficiente para curar as chagas. Se compadecerá dele. Volte para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. É isso que é lindo. À medida em que nós nos aproximamos, buscamos, nos convertemos, deixamos, o Senhor se compadece. Se compadece. Se compadece. O Senhor vem. E o profeta estava falando isso, e ele estava profetizando a respeito do próprio Senhor Jesus. E Efésios, ou melhor, Filipenses, capítulo 2, verso 5, Paulo diz, ele deixou o seu lar na glória. Ele se humilhou, se compadeceu e veio até nós. E aqui ele viveu como um homem, morreu se sacrificando para nos trazer vida. Este é o exemplo de compadecer-se maior, magnânimo. Não há outro. Deixou o seu lar na glória e se compadeceu. E veio até nós para nos trazer vida. E aí o profeta diz assim, ele é rico. Rico em perdoar. Eu não sei qual é o seu conceito de ser rico. Talvez nós pensemos que ser rico é aquele que tem muito dinheiro em conta. Muito dinheiro, muitos bens. Alguém já disse que ser rico é aquele que não precisa trabalhar. Na realidade não é bem assim, que eu conheço algumas pessoas que são muito ricas e muito prósperas que trabalham. Mas o rico é aquele que pode ter recursos suficientes para se manter, sem até precisar trabalhar. Ele tem um lastro na sua vida. Ele tem um lastro inesgotável. Eu fui nas cataratas do Iguaçu, fui lá, a pastora Veleira e eu fomos, nós andamos naquela passarela até bem perto e vimos aquela força das águas.
incessantes. Caía uma, vinha outra, vinha outra, vinha outra, vinha... incessante, 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 incessante. Riqueza, riqueza, manancial, manancial, manancial. Isso tudo que eu estou tentando descrever nem chega perto do quão rico Deus é. O quão amorável Deus seja. Ele é rico em perdoar. Eu achei tão interessante a ligação, porque o profeta começa dizendo assim, busque, e ele termina dizendo, porque Deus é rico em perdoar. Claro, o profeta estava falando dos pecados do povo de Israel, do tanto que o povo estava distante de Deus, do tanto que o povo estava longe do Senhor, do tanto que o povo estava buscando outros deuses, outras satisfações, outros entretenimentos. Estavam distantes de Deus. Eu não sei se é o seu caso, mas era o caso daquele povo, daquela nação. Isaías estava profetizando, e ele disse assim, ó, busque a Deus, busque, deixe o caminho do erro. Sabe por quê? Porque Deus é rico em perdoar. Significa dizer o seguinte, se Deus precisa derramar sobre a vida da nação um caminhão de perdão, Ele tem esse caminhão de perdão para derramar. Se a pessoa é tão má que merece a cadeira elétrica, a forca, o fuzilamento, a prisão perpétua, Deus tem um perdão tão grande para derramar sobre a vida daquela pessoa. Se você sofreu tanto, a mágoa é tão imensa, venha conhecer o testemunho deste homem na sexta-feira. A sua dor é tão tamanha que você não encontra mais forças em você para caminhar por causa do peso da raiz de amargura. Deus tem tamanho perdão, que o perdão dele entra nas suas entranhas, e o perdão dele vem e tira aquela raiz de amargura da sua vida, que você não entende como que você pôde perdoar, depois de ter sofrido tanto. Eu sei que eu estou falando para pessoas que talvez estejam passando momentos terríveis nas suas vidas, mas é isso que o profeta está dizendo. Deixe o ímpio o seu caminho. A impiedade, a iniquidade, os maus pensamentos, os pensamentos de vingança. Quando eu puder, quando eu tiver idade, quando eu tiver recurso, eu vou lá, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Deixe. Compareça. Porque o Senhor, Ele é rico. É rico em perdoar. Com grande cantarei, com grande. Então, vamos ver, quão rico é o meu Deus. Não é verdade? Tão bonito podemos cantar, tão bom podemos adorar. Esse é o nosso Deus. Se olharmos para a nossa nação, nós pensamos que não tem jeito. Tem jeito. Domingo, na terça-feira passada, tivemos a reunião dos pastores, foi muito interessante, porque na reunião dos pastores, em determinado momento nós estávamos orando pela situação da cidade, e aí cada um começou a levantar a sua tese. Não precisamos mais orar, não tem jeito, está muito ruim, pior vai ficar. Se está ruim, vai ficar pior. E aí, bom, então, o que se faz? Diriam os irmãos argentinos, que passa, né? Aí nós tivemos então entendimento, temos que orar. Temos que orar. Temos que pedir a Deus. E é isso, irmãos. Os dias podem ser ruins, as situações podem vir a piorar, mas quando nós olhamos que quem busca o Senhor, Ele é rico, Ele sustenta, Ele muda. E se você ler o verso 28, diz assim, porque os meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos, os meus caminhos são maiores que os seus caminhos. Deus é Deus, aleluia. E é nesse Deus que nós confiamos, é esse Deus que nós cremos. Ele é o nosso sustentador.
Ele é o nosso ajudador. Yahvé, Jeová é o nosso Deus. Shema Israel. Yahvé Elohim. Ouça, ó Israel, o Senhor Deus é o nosso Deus. Aleluia. Fique de pé, aplauda o Senhor e vamos orar, porque esse é o Deus em que nós servimos. Esse é o Deus que nós cremos. Vamos orar. Levante as suas mãos para os céus e diga: meu Deus, o que eu tenho que buscar? Buscar em Ti. Se você nessa manhã entrou nessa casa e ainda não tem a Jesus como Senhor e Salvador, abra o seu coração e receba-o. Diga: Senhor, eu abaixo as minhas armas, eu me rendo diante de Ti. Senhor, vem salvar-nos. Vem nos ajudar a deixar os maus pensamentos, o caminho mau, o caminho do engano, o caminho do erro, o caminho da maldade. Se compadeça de mim, Senhor. Se compadeça de mim, Senhor. Tu és rico em perdoar. O Espírito Santo de Deus sonda-nos agora e vê se em nós há caminho mau. Guia-nos pelo caminho reto. Senhor, quantos irmãos nesta manhã, quantos nos assistem pela internet, vem visita a tua igreja. Oramos pelos pedidos de oração que estão naquela salva de oração. E nós dependemos de Ti, dependemos da Tua graça e da Tua misericórdia. Pai, nesta manhã eu oro por cada irmão, cada irmã que está aqui, para que a Tua graça, sem medida, porque Tu és rico, possa perdoar os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, e nos fazer, Senhor, caminhar num caminho seguro, reto diante de Ti. Senhor, que nessa manhã todos nós saímos daqui mais perto de Ti do que chegamos, para que possamos experimentar a largura, a profundidade, a altura do Teu grande amor para conosco, e possamos viver uma nova vida, uma nova dispensação. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, antes de cantarmos esse cântico, deixa eu explicar para os irmãos. Nós terminamos o culto agora, a mensagem agora, porque nós vamos entrar numa sessão extraordinária, convocada há 2 semanas, para estarmos aqui. Nós temos 2 assuntos para apresentarmos. Nós vamos fazer isso, nós vamos declarar a igreja em sessão extraordinária, administrativa, e os irmãos que não são membros da igreja estão liberados. Que bênção, você vai poder ir para casa mais cedo. Os membros da igreja permaneçam aqui para nós darmos prosseguimento, e aí eu direi os assuntos da nossa sessão, da nossa reunião administrativa. Também vamos interromper a transmissão pela internet, então o irmão que não veio no culto hoje também vai ficar sem saber aquilo que nós vamos tratar. Deus te abençoe e Deus fortaleça o seu coração. Muito obrigado à presença de todos os irmãos que estão nos visitando hoje pela manhã. Fique à vontade. Vamos adorar o Senhor. Quão grande é o Senhor, cantarei. Quão grande é o Senhor, e todos Mas os membros da igreja devem permanecer. Quão grande é o meu Deus. Declare, levante a sua mão e declare isso. Quão grande é o Senhor, cantarei. Quão grande é o Senhor, e todos vão viver. Quão grande é o meu Deus. De majestade,
meu Senhor, cantarei quão grande é o Senhor, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Podeis assentar, irmão.